Este é o terceiro vídeo que fizemos sobre Neemias, o construtor do muro. Neemias capítulo 2, versículo 11, a Neemias capítulo 6, versículo 19. Talvez as lições mais instrutivas desta história de Neemias ocorrem em relação às obstruções e instabilidade que ele teve de superar naqueles meses de reconstrução. Houve três formas de oposição externa. Nós temos desprezo no capítulo 4, versículo 1 a 6, força contrária no capítulo 4, versículo 7 a 23 e astúcia no capítulo 6, versículo 1 a 19. Houve igualmente três formas de obstáculo interno. Temos os escombros no capítulo 4, versículo 10, medo no capítulo 4, versículos 11 a 14, e cobiça no capítulo 5, versículos 1 a 13. Cada uma delas é uma lição, um estudo em si, que corresponde surpreendentemente ao que enfrentamos hoje no sentido espiritual. Em outro vídeo, observamos a oposição enfrentada por Neemias vindo de fora de Jerusalém. Vejamos agora os obstáculos que ele encontrou no lado de dentro. Em primeiro lugar, houve o problema dos escombros. Note o que ficou registrado. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Estas foram as palavras. É fácil compreender tal desânimo. Bem no início da reconstrução, Sanbalá, este é o nome de um homem que nós encontramos registrado em Neemias, havia se referido sarcasticamente aos montões de pó. Deve ter sido um trabalho triste e cansativo remover tudo aquilo antes de que cada parte do muro fosse reconstruído. E agora havia necessidade de reduzir os obreiros para escolher uma guarda contra o ataque externo. Note o versículo 9. Deste modo, os trabalhadores que restaram para remover os escombros estavam próximo da exaustão. Isto tem um paralelo comovente com o serviço cristão de hoje. Há inúmeros cristãos piedosos que não podem levar adiante o serviço do muro que Deus lhe deu para construir por causa do obstáculo dos montões de pó. Como há montões de pó em muitas das igrejas locais espalhadas pelo mundo em nossos dias. Uma vez, um irmão de uma determinada igreja pediu conselhos sobre se deveria ficar ou sair daquela certa igreja. É impossível, disse ele, obter qualquer avanço espiritual por causa dos montões de pó. Os ministros que o precederam cederam aos membros modernistas. Os líderes não tinham pulso firme para manter aquilo que começaram a ensinar. Eles colocaram toda espécie de dúvida e descrença sobre a Bíblia na mente das pessoas, de modo que as referências dele às Escrituras eram em grande parte desacreditadas e suas mensagens acabavam sendo deturpadas. Mas este não é o único tipo de escombro. Numa outra situação foi dito: o povo daqui não quer dar ouvidos a qualquer desafio espiritual. Eles se ressentem disso. Durante anos, eles vêm gastando muito tempo com os hinos, que com o passar do tempo, além dos hinos, foi introduzido um piano e na sequência veio outros instrumentos, reuniões sociais sem nenhum efeito espiritual e enfim, as reuniões e os hinos que
tinham palavras espirituais foram substituídas por canções com instrumento. É verdade, os montões de pó se acumularam. Mas além disto, do lado que destrói, surgiu um elemento de desânimo, o medo. No capítulo 4, versículo 11 a 14. Judeus de regiões adjacentes traziam periodicamente notícias de que um ataque de surpresa estava sendo planejado pelos inimigos de Neemias. Versículos 11 e 12. Isto espalhou medo entre os obreiros. Nada paralisa mais do que o medo. E como ele costuma retardar o trabalho evangelístico hoje? O temor surge principalmente quando se olha para as circunstâncias e consequências e não para Deus. Os homens de Neemias ficaram amedrontados pela superioridade numérica das forças de Sanbalá, o inimigo do povo de Deus naquela época. Existem paralelos no mundo contemporâneo. Muitas vezes, os inimigos do Evangelho pareceram enormes e mortais. Na União Soviética e na Alemanha de Hitler, vimos o próprio Estado solidamente contra Cristo, sendo a fidelidade a Cristo castigada pelo exílio na Sibéria ou pela prisão nos campos de concentrações nazistas. Existe uma pergunta. É de surpreender que o medo tenha feito empalidecer muitas aparências cristãs e sufocado muitos testemunhos? É edificante ver como Neemias aniquilou o medo que havia tomado conta dos seus homens. Em primeiro lugar, eles deveriam olhar para Deus e não para as circunstâncias. Note o que nós lemos. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, clama Neemias, versículo 14. Em segundo lugar, eles deveriam refletir sobre a situação. Pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas famílias, vossas mulheres e vossas casas. Versículo 14. Tudo corria perigo. Nenhuma misericórdia poderia ser esperada de seu impiedoso inimigo. Em terceiro lugar, eles deviam estar de prontidão. Isto nós temos registrado nos versículos 16 a 23. Dali por diante, segurariam uma ferramenta com uma das mãos e uma arma com a outra. Quanta sabedoria nessa união de espada e colher de pedreiro! Nem mesmo a maçante manobra de preparar-se para a invasão deveria interromper a construção, pois a longo prazo o muro reconstruído seria por si mesmo a defesa suprema. Nem a batalha deve impedir a construção. Essas três coisas têm grande aplicação para os tempos de hoje. Devemos nos lembrar do Senhor. Não existe melhor remédio para o medo do que uma viva consciência de Deus. Segundo, é necessário manter os fatos em mente. Se as doutrinas que distinguem a fé evangélica no que se refere à Bíblia, à pessoa de Cristo, ao sangue derramado no Calvário e à mensagem do Evangelho são realmente autênticas, então as doutrinas próprias dos modernistas e romanistas estão erradas. E as consequências são gigantescas, mais graves do que aquelas do episódio de Neemias. Almas estão em jogo. O destino eterno pende na balança. Em terceiro lugar, não devemos esquecer nossa necessidade de portar armas para a luta. Nossas armas são, primeiro, a Bíblia, que é a espada do Espírito. Segundo, a oração,
que pode ser usada para opor-se ao erro, assim como salvar almas. Terceiro, a ação do Espírito Santo, enchendo-nos continuamente e renovando-nos. Mas também havia, infelizmente, o terceiro obstáculo interno, o flagelo da cobiça. Isso nós temos no capítulo 4, versículos 1 a 13. Isto quase fez ruir o projeto de Neemias, mais do que todos os planos de Sambalá e Tobias, pois ameaçava um conflito mortal entre os homens do próprio Neemias. As circunstâncias eram muito perturbadoras. Muitos israelitas, a fim de obter dinheiro para comprar trigo, note o versículo 3, ou pagar tributos, isso está no versículo 4, foram obrigados a hipotecar seus bens. Em alguns casos, até entregar seus filhos e filhas como escravos. Os judeus mais ricos, em vez de contribuir para aliviar a carga, aliviar a grande necessidade pública, e esta carga, haviam explorado egoisticamente a situação, até o ponto em que houve um clamor. Hoje, quando Satanás não pode prejudicar uma obra para Cristo por meio de escombros ou pelo medo, foi os dois assuntos que pensamos primeiro, de um tipo ou de outro, ele tenta fazê-lo mediante interesses egoístas e outros motivos errados entre os cristãos. Ele se aproveita de qualquer circunstância possível para provocar isto. E seu lamentável sucesso é conhecido na terra e no céu. Como Neemias deve ter se sentido desanimado, ou pelo menos aflito com isto? E quantos líderes, ministros, anciãos, piedosos se desanimam hoje quando descobrem que, mesmo entre seus mais fervorosos e hábeis irmãos, existem motivos e sentimentos errados a impedir a bênção e frustrar o reavivamento, apesar de todas as orações e do trabalho? Motivos egoístas de querer ter um posto, um cargo, ou outras ambições orgulhosas. Veja como Neemias enfrentou esta dificuldade. Em primeiro lugar, ele desafiou os ofensores através da ação imediata e até mesmo trágica. Note o versículo 7. Em segundo lugar, apelou a eles com seu próprio exemplo. Versículos 8 a 11. Em terceiro lugar, os ofensores admitiram sua culpa e fizeram restituição. Versículos 12 e 13. Como é bom ter prontidão, franqueza e ousadia nessas questões. Neemias é um exemplo vigoroso para todos os crentes no trabalho cristão. A dificuldade na época de Neemias foi superada porque os ofensores, sendo abertamente acusados, admitiram sua falta e se arrependeram, corrigindo o erro. Não é de admirar que toda a congregação tenha respondido um forte amém e louvaram ao Senhor. Note isto no versículo 13. Como seria bom se a má vontade e os ressentimentos e as animosidade entre os cristãos de hoje fossem tratados com tanto destemor e fidelidade. O reavivamento espiritual ficaria muito mais próximo. O atraso devido à cobiça, assim como as demais dificuldades, foi vencido e a construção do muro continuou. Vejamos, pois, vejamos mais uma vez os problemas que o corajoso Neemias encontrou e superou externamente, de maneira agora resumida, para finalizar este vídeo. Temos o desprezo
capítulo 4, versículo 1 a 6. A força contrária, capítulo 4, versículos 7 a 23. A astúcia, capítulo 6, versículos 1 a 19. E internamente temos os escombros, capítulo 4, versículo 10. O medo, capítulo 4, versículo 11 a 14. E a cobiça, no capítulo 5, versículo 1 a 13. Esta parte nós já pensamos aqui neste vídeo. Em cada caso, a dificuldade se torna mais aguda e mortal. Mas também a vitória mostra-se sempre mais visível. Até que pedra sobre pedra, dia após dia, apesar de toda a oposição externa e todos os obstáculos internos, o muro foi reedificado. Portanto, essas são algumas lições que chegam até nós através da reconstrução do muro da cidade sob a liderança de Neemias. Devemos ler, observar, aprender e agir de acordo com elas. Os dias em que vivemos são tão intensos e complexos que ofuscam todos os anteriores. A necessidade é enorme, as questões são terríveis, o tempo é curto, o muro precisa ser construído mesmo em tempos conturbados. Deus nos ajude a continuar lutando e trabalhando, vigiando e aguardando, batalhando e construindo. Atentemos para este homem Neemias, aquele que reconstruiu Jerusalém, mantendo-o em nossa mente. Mantendo Jeremias em nossa mente, a sua atitude, as suas palavras. Trabalhamos para Deus, hoje, sob condições adversas. Ele será uma inspiração para nós. Deus está construindo conosco. E no final, com certeza, nós também veremos os muros da Nova Jerusalém de Deus completamente edificados na terra, e as nações andarão mediante a sua luz. Apocalipse capítulo 21, versículo 24.